Bom, irmãos, eu estou muito feliz por vários motivos. Um deles é a oportunidade de estar aqui na casa do Senhor. Isso para mim já é um motivo de muita alegria. E, além do mais, poder transmitir a palavra de Deus. A outra grande alegria que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que Deus está aqui. O Senhor está no nosso meio e Ele tem feito maravilhas na nossa vida. E como a gente cantou naquele cântico, a graça do Senhor, ela nos basta, ela nos preenche, ela nos deixa assim felizes, alegres. E muitas das vezes a gente observa por aí as pessoas com muito orgulho, né? Estampadas ali nas camisas, nas camisetas, ou simplesmente em palavras, as pessoas expressando algumas coisas que não agradam a Deus, e elas expressando com muito orgulho, muita alegria, mesmo que não sendo uma alegria verdadeira, uma alegria passageira, mas eles transmitem isso, né? E a gente tem Jesus, que é um motivo imenso de estarmos bastante alegres. E às vezes a gente não transmite isso, né? É uma inversão de valores. Aquilo que não presta, as pessoas têm divulgado por aí afora, sem nenhuma vergonha, né? E a gente às vezes, em expressar aquilo que Deus tem feito na nossa vida, expressar aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida e na vida dos demais, né, a gente fica um pouco envergonhado. Mas Jesus Cristo, Ele é sim a nossa maior alegria. Amém? Amém. E nós estamos aqui não é apenas porque Deus pode mudar algumas situações da nossa vida, não é só por isso. E talvez não seja esse o nosso maior motivo de estarmos aqui, de buscar alguma bênção, de buscar algum milagre na nossa vida, ou de uma transformação financeira na nossa vida. Mas eu tenho certeza que o motivo no qual nós estamos aqui é exclusivamente para engrandecer, louvar, adorar o nome do Senhor. Esse é o nosso maior motivo, não é isso? Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscando a Deus em primeiro lugar, Deus vai fazer proezas na nossa vida, Deus vai fazer mudanças, Deus vai operar na nossa vida. E ultimamente, meus irmãos, eu tenho sentido esse operar de Deus, esse despertar de Deus na minha vida. Eu tenho sentido isso porque quando a gente olha para os lados e vê algumas coisas que a gente sabe que precisa melhorar, é sinal que Deus está agindo na nossa vida. Quando você olha para os lados e você nota a necessidade de mudança, é porque Deus está agindo na nossa vida. E Deus age assim. Em momentos em que nós estamos, às vezes, mortos, Deus desperta, Deus ressuscita, né? Nós estamos dormindo, Deus desperta, Deus sacode a nossa vida de uma forma tremenda. E aí nós percebemos que precisamos mudar. E como eu disse hoje pela manhã, eu tenho sentido isso na minha vida. E essa necessidade de mudança, essa necessidade de despertar, essa necessidade de ver o louvor a Deus sendo um louvor verdadeiro, sendo um louvor, como a palavra dele mesmo diz e pede, né, que sejamos verdadeiros adoradores, que venhamos adorá-lo em espírito e em verdade. E esse tem sido algo na minha vida ultimamente que tem me chamado a atenção. E eu tenho agradecido muito a Deus pela mudança que Ele tem causado na minha vida e pelo vaso, o instrumento que eu tenho sido na mão do Senhor, nas mãos do Senhor ultimamente. E peço sempre a Ele a cada dia que Ele continue me usando
e continue tirando de mim aquilo que não agrada a Ele, e que me faça um vaso novo a cada dia. Porque o que eu mais quero é ser preenchido pelo Espírito. Irmãos, eu separei um texto hoje, um texto que reflete muito, às vezes até o quadro da nossa vida, o quadro do nosso casamento, o quadro da nossa família, o quadro da nossa igreja, que é Ezequiel capítulo 37, que fala exatamente sobre o vale dos ossos secos, a visão que Ezequiel teve, que o Espírito de Deus transportou o espírito de Ezequiel até esse vale. E às vezes a gente vê esse vale bem de perto na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. E Deus nos traz essa palavra de profecia. É uma profecia para a sua vida, meu querido, hoje. É uma profecia para a vida da sua família. É uma profecia para o seu relacionamento. Que Deus pode ressuscitar aquilo que está morto. Então os irmãos podem abrir esse texto. E nós vamos, ao longo dessa mensagem, nós vamos comentar um pouco sobre esse texto e ver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu não preparei bem esse texto. Eu apenas peguei alguns pontos. Mas eu tenho certeza que Deus vai falar hoje aqui para as nossas vidas. Deus vai falar hoje para as nossas vidas. Talvez a gente precisa ser incomodado nas áreas que a gente vai apontar hoje aqui. Mas diz assim o texto: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, um movimento, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu.
e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Vou ficar por aqui, por enquanto. Mas esse tem sido um tema que tem vindo na minha mente de forma tremenda. E às vezes quando eu olho assim o quadro, muitas das vezes da nossa igreja, da nossa vida, da nossa família, e a gente vê a necessidade de ressuscitar, de ver Cristo agir, de ver Cristo juntar a nossa vida, e percebermos que precisamos adorar o Senhor, e perceber que somente o Senhor é o Senhor. Então nós vemos aqui nesse texto que fala exatamente sobre a morte espiritual do povo de Israel. Nós podemos, em outros versículos, em outros livros, ver toda aquela trajetória do povo de Israel ao sair do Egito, e as bênçãos que Deus derramava ali sobre o povo de Israel, a começar do livramento, né, do Egito, a começar ali da libertação do povo, daquela escravidão, e depois todos aquele suporte que Deus dava ao povo dele ali no deserto, né, a abertura do Mar Vermelho, para que o povo pudesse passar em segurança, e ali o maná dos céus. É muito bonita essa história, é muito interessante ver o que Deus fez na vida do seu povo. Mas no meio dessa história a gente nota também a ingratidão do povo, né? A ingratidão do povo, Deus libertando, Deus suprindo as necessidades, e o povo maldizendo, e o povo chateado, o povo agoniado, revoltado. E às vezes a gente diz assim, mas quanta ingratidão. Ou às vezes a gente diz assim, se eu estivesse ali no meio eu não faria isso. Mas às vezes a gente faz isso hoje. A gente age com tanta ingratidão com relação às coisas de Deus. E quando a gente se refere ao povo de Israel naquela época, a gente se acha um pouco melhor. E outra coisa que eu gosto de dizer muito é ali Jesus sendo crucificado, a crucificação de Jesus. E às vezes a gente diz assim, mas se a gente estivesse ali no meio do povo, eu jamais ia pedir que crucificasse Jesus. Né? Será? Às vezes a gente crucifica tanto Jesus hoje, né? A gente troca Jesus muitas vezes por Barrabás na nossa vida. A gente troca por vontade própria, né? A gente troca por birra, a gente troca pelo pecado, a gente troca por tantos Barrabás que podem ser interpretados por essas outras coisas que a gente coloca na frente de Deus. Mas esse texto, ele fala exatamente da morte do povo de Israel, quando exatamente o povo estava se desviando da vontade de Deus. E aí eles começaram a focalizar outros deuses, e não mais focalizaram Deus como Deus. E é aí onde às vezes a nossa vida ela vai de mal a pior. Então essa visão é exatamente com relação à morte espiritual do povo de Israel. Então no livro de Ezequiel, capítulo 37, o profeta ele é inspirado por Deus a revelar a mais interessante profecia concernente à condição espiritual e à redenção da nação de Israel. Essa profecia às vezes até parece controvérsia, porque várias pessoas com falta de entendimento bíblico tentam mudar esse sentido, o sentido dessa verdade desse livro, e invertem totalmente essa verdade. As questões que eu queria apontar aqui, meus amados, hoje, é o que é que Deus disse através da boca do profeta Ezequiel. Outro ponto, quem são esses ossos secos?
E o último, qual é o simbolismo ou o significado desta profecia? Deus deu ao profeta Ezequiel essa visão de um vale cheio de ossos. E, como eu disse no início, é necessário às vezes a gente transferir isso para a nossa vida espiritual. Como você está hoje? Como você está, meu querido? A vida espiritual, a sua vida espiritual, a sua intimidade com Deus, está morta? Está apenas ossos? Deus tem solução para a sua vida, mesmo assim. Então Deus deu essa visão ao profeta Ezequiel. E Jesus pergunta ali, Deus pergunta ali: é possível que esses ossos tornem vida, eles se formem um grande exército? Olha, eu não estou falando aqui de ossos, apenas ossos comuns. Eu estou falando de ossos sequíssimos, aqueles que quando você pisa, eles esfarelam, eles estão super secos, há muito tempo ali, secos debaixo do sol. Estou falando de ossos assim. E quando Deus perguntou ao profeta Ezequiel se era possível que esses ossos se tornassem um exército, pudesse viver novamente, é claro que Ezequiel falou pela sua própria visão, né? Senhor, na minha visão é impossível, mas Tu és o Deus do impossível. Tu podes fazer isso. E às vezes a gente olha isso, a gente tem uma visão mais ou menos assim da nossa vida, da vida da nossa família, do nosso casamento, a educação dos nossos filhos, a situação da igreja, e a gente vê mais ou menos assim, com esses olhos pequeninos que a gente tem. E às vezes a gente olha, é impossível isso acontecer, é muito difícil que Deus haja dessa forma ou haja da forma tal. Mas Deus age da forma que Ele quer mesmo. E às vezes para nós é impossível a forma que Ele vai agir. Mas para Deus nada é impossível. E Deus pode mudar o quadro do seu casamento, Deus pode mudar o quadro da sua família, Deus pode mudar o quadro da igreja. Deus pode estar seco como for, mas Deus pode reviver e trazer músculo, e trazer nervo, e trazer pele para esses ossos, assim como Ele fez. Quantas vezes a gente não reclama de algo na nossa vida e a gente esquece de que tudo aquilo que acontece é permitido por Deus? Não há uma folha que caia da árvore que Deus não permita, irmãos, que caia. E às vezes a gente vive uma vida miserável, a gente vive uma vida o tempo todo reclamando, é o tempo todo colocando obstáculos que não existem muitas das vezes. Uma vida miserável, uma vida igual aquele povo de Israel lá no Egito, que reclamava de sede, que reclamava de fome, e Jesus supria, e eles o tempo todo reclamando, nada saciava, nada supria as suas necessidades. Ingratidão, só ingratidão. Você está sendo ingrato com Deus, e Deus tem feito tantas coisas na sua vida, a começar do ar que você está respirando agora, porque muita gente está agora respirando por aparelhos, pagando dinheiro e dinheiro em cima de dinheiro para poder respirar um dia mais, e você está respirando de graça. Isso não é porque você é o tal, não é porque você é mais bonito do que os outros, não é porque você tem mais dinheiro do que os outros, não. É porque Deus tem misericórdia de você. Deus tem misericórdia de nós. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para agradecer a Deus pelo que Ele tem feito na nossa vida. Uma coisa eu sei, irmãos, precisamos ressuscitar, precisamos reviver para Deus, porque às vezes a vida que a gente está levando não está agradando a Deus.
A vida que a gente tem levado ultimamente tem nos afastado da intimidade com Deus, tem nos feito mornos, mortos, preguiçosos, acomodados, e Deus não se agrada disso. Deus nos chama como um verdadeiro exército, e como um verdadeiro exército nós somos verdadeiros soldados, e como verdadeiros soldados nós estamos prontos para a luta, para a guerra. E no momento que nós estamos preparados para a luta, para a guerra, nós estamos atentos, nós estamos acordados, nós estamos vigiando. E será que nós temos feito isso? Será que realmente nós estamos vigiando, acordados, despertados? Ou estamos dormindo ainda? Precisamos despertar. E voltando a esse texto, quando a gente observa todo esse quadro, a gente nota mais ainda o poder de Deus na nossa vida. Há muitas pessoas que têm trocado profecias por profetada, ou simplesmente adivinhações. Mas a profecia para a nossa vida é aquela que Deus nos dá vida, é aquela que Deus nos dá esperança, é a profecia que Deus nos dá fé, coragem, força, determinação, para a gente lutar, para a gente continuar lutando e para a gente vencer, para a gente continuar vencendo. Assim tem sido a vida da nossa igreja, assim tem sido a vida da nossa família. Os israelitas, eles morreram espiritualmente quando eles desviaram as suas atenções a Deus, de Deus. Eles desviaram, e aí eles foram andando de mal a pior, eles se atentaram a outros deuses. E às vezes você pode dizer bem daí do banco, dizer, mas eu não adoro a outra imagem mais, eu não adoro a outros deuses. Mas deuses, às vezes, não é somente aquela imagem, muitas vezes, que as pessoas adoram. Os deuses podem ser, sim, alguma coisa que a gente tenha em casa, que impeça de estarmos aqui hoje louvando ao Senhor, seja um programa de TV, né? Seja um carro novo, e eu prefiro agora estar no carro novo andando, né, passeando, do que estar louvando a Deus. Então isso tudo que ocupa o tempo que nós temos para louvar a Deus, a gente pode colocar como deuses. Mas uma coisa eu digo, irmãos, só há um Deus que é capaz de fazer todas essas proezas, que é capaz de fazer essa mudança radical na nossa vida, de transformar, às vezes, uma situação complicada, que a gente, com os nossos olhos, a gente olha e diz, fulano não tem mais jeito, né? Fulano está perdido, e Deus modifica, tenha essa abertura com Deus, para que Ele possa entrar e construir um relacionamento íntimo com você, comigo, com cada um da nossa família, com cada um lá do nosso trabalho, no ambiente de trabalho, no ambiente escolar. Deus pode fazer essas maravilhas na nossa vida, e principalmente a mudança de vida, que essa é a mais importante, essa é principal na nossa vida, a mudança que Deus faz na nossa vida. Eu também coloquei bem aqui uma parte de Apocalipse que fala exatamente sobre as sete cartas que foram entregas às 7 igrejas em Apocalipse. E eu só resumi aqui e coloquei a igreja de Éfeso, que era uma igreja do amor esquecido. A igreja de Esmirna, que era a igreja confessante a Marte.
A igreja de Pérgamo, que era casada com o mundo. A igreja de Tiatira, que era tolerante, tolerava tudo. A igreja de Sardes, que era a igreja morta. A igreja de Filadélfia, que era a igreja do amor perfeito. A igreja de Laodiceia, uma igreja morna. Eu estou falando de igreja, não estou falando do espaço em si, espaço físico. Eu estou falando da sua vida. Que igreja você está sendo? Morna? Morta? Do amor esquecido? Aquela que não volta para o primeiro amor? Aquela que tolera tudo? Né? Nada a ver, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não tem nada a ver. Né? Ou a igreja do amor perfeito? Qual igreja? Qual igreja você está sendo? Porque você é uma igreja. Você é um templo do Espírito Santo de Deus. Irmãos, precisamos nos despertar. Precisamos abrir os nossos olhos e ver que o Senhor tem maravilhas, que o Senhor tem propósitos para cada um de nós. A gente precisa ver isso. E não mais fingir de cegos espirituais. Mas que a gente possa abrir os nossos olhos espirituais e ver a cada dia as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Sobre a vida do seu esposo, da sua esposa, da sua família. Sobre a vida dos seus vizinhos, sobre a vida daqueles que estão com você no trabalho, sobre a vida da sua igreja. A gente precisa abrir os olhos espirituais e ver além do que os nossos olhos materiais, carnais, possam enxergar. E o Senhor, Ele sempre fala, sempre direcionado à nossa vida espiritual. Sempre. Porque é a nossa vida espiritual que interessa. A carne, ela passa, né? A gente volta a ser terra, a ser barro novamente. Mas o Espírito, ele sim, ele deve subir até o Senhor. E o Senhor deve receber com muita alegria o nosso espírito, porque é o Espírito que ele faz, que ele age, que ele muda, que ele transforma. É o nosso espírito. Nesse momento, curve a sua cabeça. Curve a sua cabeça e pense, reflita agora em que igreja você está sendo. Se você está sendo uma igreja morta, é hora de deixar Cristo ressuscitar. Se você está sendo uma igreja morna, está na hora de você esquentar espiritualmente. Porque tudo que é morno a gente não consegue engolir. A gente vomita. Assim é o Senhor. Uma igreja morna, o Senhor, Ele não consegue engolir, Ele vai vomitar. Precisamos mudar a nossa